Então, bem-vindo à segunda parte do Think Tank desta semana. Há um alerta que eu gostava de começar por fazer antes de prosseguirmos com o programa. Porque já vi aqui uns comentários. Ninguém neste grupo fez o endorsement da ditadura. E muito menos da ditadura do Dr. Salazar. O que o Joaquim estava a fazer aqui é tentar estabelecer um paralelo entre uma situação e outra. Não estava a fazer o endorsement da ditadura, não é assim, Joaquim? Não, estava a falar de procedimentos e vou voltar aos procedimentos. Sim. Não é provável que quer o Presidente Carmona, quer o Presidente Craveiro Lopes Sim. soubessem alguma coisa daquilo que fazia o Dr. Salazar nas finanças. Porque não sabiam de finanças públicas. Mas justamente por isso é que o Dr. Salazar nunca quis ser Presidente da República. Isto é, utilizou sempre a cobertura de Sua Excelência, o Presidente da República, para ele fazer o que queria. Ora, se, hipótese colocada pelo Jorge, se o Primeiro-Ministro não sabia daquilo que ia ser o artigo do seu Ministro das Finanças no público, então é o problema do Primeiro-Ministro. Porque passou a ser o Ministro das Finanças o Primeiro-Ministro. Sim, mas só Joaquim. Ora bom. Vamos lá ao campo das hipóteses. Acha crível que um Ministro das Finanças possa dizer, eu vou ler a frase outra vez, porque isto é importante, eu fiquei impressionadíssimo com a frase, e eu nunca ouvi um Ministro das Finanças querer dizer isto. O Ministro diz que está atenção, isto é entre aspas, obcecado em garantir a estabilidade da trajetória financeira orçamental portuguesa. Ó Joaquim, acha que um Ministro das Finanças diz isto sem combinar previamente com o Primeiro-Ministro? Não, eu também acho que ele combinou previamente com o Primeiro-Ministro e, conhecendo o Primeiro-Ministro, até acho que o Primeiro-Ministro há dito, diz isso e sublinha. Exatamente. Porque também protege o Primeiro-Ministro. Sim. Eu só estou a referir é que o Ministro das Finanças e o Salazar, mesmo quando já era Primeiro-Ministro, continua a ser o Ministro das Finanças, o Ministro das Finanças precisa sempre de dizer frases desse tipo, mesmo sem avisar o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República. E precisa porquê? Nós aprendemos isso com Mário Draghi. Quando Mário Draghi diz eu farei tudo o que for preciso para salvar o euro, salvou o euro. Bastou a palavra. Não é bastou a palavra. É para todos os operadores à volta. Bastou a certeza de que ele faria tudo. Não, Joaquim, bastou a palavra. Bastou a palavra. Mas ele é o Presidente do BCE. Basta a palavra dele. Basta a palavra. Porque ele não chegou a fazer metade das coisas. Bastou a palavra. Desde que a palavra esteja associada à função. Sim, eu vou Se o Mário Draghi fosse Ministro das Finanças em Itália, ninguém ligava nenhuma. Claro. Mas ele era o governador do Banco Central Europeu. Ora, é isso é que dá o peso à palavra. Ora, no caso do escrito do Ministro das Finanças, eu acrescento que não lhe atribuo peso nenhum. Atribuo uma necessidade do Ministro das Finanças se proteger como quem tem um escudo invisível, mas para se proteger dos pedidos que lhe vão ser dirigidos. E esses pedidos aumentam de intensidade à medida que nos aproximamos das eleições. Não é da época da data eleitoral, é da época eleitoral que começa muito antes da data. Sim, Bom, caso do orçamento. e sobre isso, 2 pontos importantes. O que está a acontecer com essas intervenções do Ministro das Finanças e os comentários dos partidos da coligação parlamentar é a revelação de que essa coligação parlamentar é incongruente. São peças que não encaixam umas nas outras. Mas isso a gente está a dizer há 3 anos. Desde que começou. Sim. E, portanto, essa demonstração é particularmente útil para sabermos que continua a ser incongruente. Isto é, ninguém aprendeu nada com ninguém. Não. Continuam todos nas mesmas posições que já tinham. E aí, um segundo ponto a referir, que aconteceu também esta semana, é a reunião do Ministro das Finanças numa comissão parlamentar, interrogados sobre deve ou não deve haver uma reestruturação da dívida.
E o que isso verifica é que os ministros das Finanças anteriores, liminarmente... Todos, é bom dizer isso, todos. Liminarmente diz nem pensar em reestruturar. Inclusive o Ministro das Finanças da bancarrota, ou seja, Fernando Teixeira dos Santos. Sobretudo esse. Sim. Sobretudo esse. Bom, portanto, os partidos não aprendem, os ministros das Finanças aprendem. Isso é particularmente importante, porque nós, no futuro próximo, vamos cada vez menos discutir protagonistas políticos e aquilo que eles dizem ou que as redes sociais dizem que eles dizem, e vai ser cada vez mais importante voltar às relações básicas, aos modelos analíticos, para separar o que é possível do que é impossível. Jorge, o que nós estávamos aqui a falar sobre o Ministro das Finanças, tu achas que aquele artigo já foi escrito com aquela influência de quem neste momento não pode dizer uma coisa lá fora e outra em Portugal? Porque precisamos de ser presidente do Eurogrupo. Ou seja, ele não pode dizer assim à Grécia, vocês têm de cumprir isto para receberem o resto do cheque financeiro, e depois não pode dizer uma coisa a eles e vir dizer outra para casa. Achas que teve alguma influência? Não é. Vamos ver, há divergências entre a Europa do Centro, se quisermos, e do Norte e a Europa do Sul relativamente à resolução desta crise. Sim, terapias. A terapia cada um usou para resolver a crise. E, portanto, essas divergências não foram ainda resolvidas, e há uma coisa que parece evidente, é que a forma como se fez a intervenção nos países do Sul alterou os sistemas políticos dos próprios países do Centro e do Norte e, obviamente, também está a alterar os sistemas políticos dos países do Sul. Ora, isto significa que, se porventura, e eu estou a fazer esta hipótese e admitir isto, se o atual Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo quer introduzir dentro da política europeia uma forma diferente de resolver a crise, ele próprio não pode não dar o exemplo. Ou seja, eu não posso partir para uma negociação complexa em que, pelo menos, o status quo do momento é esta é a forma de vocês resolverem a crise. Ele pode ir com uma ideia diferente, não pode afrontar essa ideia, porque ele agora é o Presidente. Um Presidente preside, um Presidente não revela posições particulares. Não divide. Não, e não revela posições particulares, não é essa a função dele. A função dele é presidir a um Eurogrupo. Portanto, estamos a falar num grupo, é sobre o consenso do grupo que ele tem que trabalhar. Ora, o que eu imagino é que para ele mudar o consenso do grupo para ter políticas públicas diferentes para o Sul, ele próprio tem que ganhar essa credibilidade. Mais facilmente muda ele do que muda o consenso, ou melhor, do que muda a opinião dos outros. A função é completamente diferente. Ou seja, aquilo é uma função em que ele tem que perceber, vamos lá ver, os intervenientes, as suas sensibilidades, os problemas políticos de cada país, porque há uma coisa que, e eu voltaria à questão do Salazar e enfim, pode ser interessante nós discutirmos isto de outro ponto de vista, que é, nós temos de ter noção que a disciplina das finanças públicas é boa para quem? Quer dizer, é um ato punitivo que um político quer ter para aborrecer alguém. Não. Mas isso é a ideia que a esquerda vende. Não, que é um ato punitivo. Mas a questão... Mas é boa para o cidadão comum. É boa para o cidadão comum. A longo prazo é sempre boa. É verdade. Portanto, não temos nenhum... Paga menos impostos. Paga menos impostos. Tem juros mais baixos. Portanto, tem uma capacidade de se endividar mais baixo. Tem a sua soberania, que é importante perceber, que é a capacidade de eu tomar a decisão por mim, não estar sempre dependente de outros. Portanto, tem essas vantagens. Tem a desvantagem, obviamente, se calhar do ritmo que nós queríamos fazer, um conjunto de investimentos, não o podemos fazer. Agora, o que é mais evidente, e esta é a parte que eu achei estranho os jornais não terem usado, nem as redes sociais, é que o Ministro, ao ter dito isto, acabou de fazer a sentença de morte do Estado Social português. Porque o que ele diz
é o seguinte: não vai haver mais nada, mas as pessoas já estão a dizer que o que existe já falta. Portanto, vai haver uma tensão enorme. Ou seja, nós já temos temas na saúde, já temos temas basicamente na saúde, vamos ter temas a nível de remunerações da classe A, B, C ou D ligada ao funcionalismo público. Portanto, o que este ministro acabou de dizer é muito mais grave do ponto de vista do modelo económico. Mas por isso é que fomos buscar este tema para o programa de hoje e chamar Mário Centenário de Direito. Não, mas as pessoas quis discutir as divergências do Bloco de Esquerda, ou as divergências na coligação. Não, é que o problema é que este artigo pode destapar a discussão sobre o Estado Social, porque realmente o Estado Social que nós queremos não temos orçamento para o suportar. E, portanto, este ministro basicamente antecipa o problema. Então ninguém quer lançar a discussão do Estado Social. Bom, isto é uma discussão que não pode ser lançada. Porquê? Porque nós temos que lembrar que este governo entrou com a ideia de reverter. Portanto, e como é que se fez a reversão? Nós todos já percebemos. Foi tributando a população portuguesa mais, foi fazendo cativações adicionais, mas foi cumprindo o que a Europa disse. Portanto, nós estamos aqui num nó górdio seríssimo, que é, na verdade, a disciplina orçamental não resolve o problema do crescimento do país, não é, na vertente de não tem horizonte, se quisermos, para o crescimento do país. A única coisa que tem é respeitar os tratados com os credores. E cria um quadro macroeconómico mais estável e mais propício a isto. Que é melhor para todos. Claro. Mas agora vamos... Deixa-me só voltar aqui a esta ideia, que é... repare, nós estamos numa situação em que o Ministro diz isto. Eu estou obcecado em cumprir do ponto de vista financeiro e orçamental. E nós tivemos esta semana o Bloco de Esquerda que diz assim: nós damos-te até sexta-feira para tu não mexeres no déficit. Porque estás a prometer no programa de estabilidade o contrário do que te aprovaste no orçamento connosco há 3 meses. Isto é fita, em linguagem popular, ou é um sinal de que alguma coisa pode arrebentar até às eleições? Não, eu não penso que possa arrebentar porque não tem para onde ir. Portanto, quem não tem para onde ir não arrebenta. O ponto é mais sério. Porque quem está no... Eu não invejo a sorte. Quem está no gabinete do Ministro das Finanças vê coisas que não pode falar. Feias. Mas não pode desconhecer que essas coisas que ele vê e de que não fala lhe vão aparecer à frente, e se ele ainda lá estiver, será ele o responsável. Sim. O Jorge falou do Estado Social, o problema da despesa do Estado Social, que é um desequilíbrio que está patente na economia portuguesa desde 74, desde que se instaurou o princípio do direito à proteção das classes mais desfavorecidas e que promoveu a expansão das políticas sociais. Só que, entretanto, a população mudou de natureza, porque a demografia alterou o perfil, de tal modo que nestas políticas sociais de proteção das classes mais desfavorecidas, as despesas são sempre crescentes na segurança social, na saúde, no tratamento da terceira idade, e agora, se quiserem meter a eutanásia, também no financiamento da eutanásia. Portanto, esta alteração deste perfil demográfico devia ter provocado uma alteração das políticas públicas. Não provocou. Pelo contrário, oferece mais. Mas o Joaquim concorda com o Jorge quando o Jorge diz que o artigo do Ministro vem destapar a discussão à volta da ideia do fim do Estado Social? Não, é que ao destapar esta, destapa outra. Então. Que são as imparidades dos bancos. As imparidades dos bancos não são só erros de gestão bancária. Pois não. São também as distorções do modelo económico que tornou impossível a existência de capital, emprestar em condições de risco razoável e receber os rendimentos dos investimentos feitos com esses empréstimos que permitam
cobrirem despesas. Deixa-me dar aqui um exemplo. Estava aqui a ouvir o Joaquim. Vamos admitir que nós os três representamos o país. Sim. E, enfim, de forma figurada, o Joaquim fica o reformado, eu fico estudante e tu ficas o trabalhador. Portanto, tu, com o teu trabalho, tens de pagar a minha despesa de educação. Uhum. Com o teu trabalho, tens de pagar ao Joaquim. A reforma do Joaquim. Pronto. Este é o país como ele está. E, portanto, nós os dois vamos sempre falar contigo para dizer, epá, tu tens de pagar para nós. Portanto, mas vem sempre no mesmo sítio. Bom, quando entra ali mais uma pessoa, os políticos começam a dizer, não, aquele ganha mais ali, portanto, é aquele que paga mais, e portanto, baralham a discussão. Mas, na essência, nós temos um problema, porque somos três, claro. E tu já não consegues suportar na tua reforma nem pagar a mim, nem pagar ao Joaquim. Então, onde é que a gente foi? Sentou-se ali ao lado da Europa. A Europa sentou-se ali ao lado e deu-nos o dinheiro para nós continuarmos a contar histórias. Portanto, este é que é o problema, o drama sério, é a imparidade do sistema. Não é porque nós estejamos todos a querer fazer bem. Quer dizer, o reformado tem que ganhar a sua reforma, o estudante tem que ter acesso aos seus estudos, não é nada disso. Só que, na demografia, isso não é verdade, porque o Joaquim, afinal, em vez de estar aqui o Joaquim, estão 3 Joaquim. Pois. E quantos estudantes? Nós temos os estudantes. Nós temos na força de trabalho 30 e tal % de estudantes que acabaram o curso que o Estado investiu que não estão a trabalhar. É verdade. Portanto, estas ineficiências todas, estas imparidades todas, onde é que elas estão? Tem que estar em algum lado. Estão nos balanços dos bancos. E tem que aparecer. Ora bom, é fácil. Ora bom, já passámos 2 minutos. É fácil culpar alguém e dizer foi eu, o bandido, o burlão. Sim. Mas de facto nós temos que pensar se não é o próprio modelo estrutural que está errado. Que é uma burla. Sim. Porque é de facto possível e necessário proteger as classes mais desfavorecidas, mas não atirá-las para uma fossa comum. E a dívida é a fossa comum. Sim, e com esta ideia de dívida é igual a fossa comum, nós vamos terminar esta parte menos agradável da conversa de hoje. Agradável, naturalmente, porque é uma verdade, não é? Uma verdade dura de ouvir. Vou agradecer-lhe por ter estado desse lado, dizer-lhe que esta semana, com muita probabilidade, ainda voltarei com outra conversa improvável. Em todo caso, se você é seguidor do Comentário Matinal, amanhã marco o encontro consigo às 8 da manhã. Não se esqueça, mesmo a terminar, não se esqueça de fazer partilha das 2 partes do programa das redes sociais e colocar um gosto. Muito obrigado e até amanhã.